A imagem aqui no fundo mostra para a gente, né, várias formas de relevo. A gente tem montanhas, tem vales, tem planícies, planaltos, várias formas que a crosta terrestre recebe de acordo com os agentes que transformam o relevo. A gente vai estudar hoje, falar um pouquinho sobre os agentes que modificam esse relevo. Então, hoje eu não vou estar só corrigindo as atividades, eu também vou estar explicando um pouco o conteúdo, porque a gente não teve aula na segunda-feira passada. Beleza? Tranquilo? E aí? O que é relevo? Quem conta para mim? A menininha tá desesperada aqui. Professora? Pode falar. Isso aí, essa pergunta ainda não é uma das perguntas aqui da Não, não. tarefa, É só para a gente questionar, para a gente aprender. não, né? Mas o que você acha que é relevo, Yasmin? O que vocês acham que é o relevo? Ninguém arrisca? Cadê a galerinha que gosta de participar? Eu acho que o relevo é as formas assim que a Terra possui. Um ponto da Terra é mais alto, o outro é mais baixo. Eu acho que é isso. Isso aí. De forma bem simplificada, é isso aí, né? Trata-se dos conjuntos das formas da crosta terrestre, manifestando-se desde o fundo dos oceanos, tá? Até as terras emersas. Então, desde lá do fundo do oceano, a gente já tem formas de relevo lá no fundo do oceano. Tem vales no oceano, tem precipícios no oceano, certo? E encontramos formas diversas de relevo, como, por exemplo, os principais, que é as montanhas, planaltos, planícies e depressões, certo? Nós temos vários tipos de montanhas, nós temos vários tipos de formas que tem no planalto, certo? Então, assim, eles vão se apresentar de formas não sempre exatas, vão se apresentar de formas diferentes. Então, o relevo é o conjunto de formas da crosta terrestre. Guardou isso aí? O que é crosta terrestre, professora? Crosta terrestre é tudo que envolve a Terra. É onde nós estamos, né? O planeta Terra redondinho e tudo que envolve a Terra ali, toda a camada de terra, né? E de rochas que envolve o planeta. É a crosta, tá bom? Então, a gente tem cordilheiras, morros, serras, incibergs, vulcões, vales, escarpas, abismos, cuestas. Então, tem vários tipos de formas de relevo. Mas os principais que a gente trabalha mais é a montanha, planalto, planície e depressão. Ok? Olha só que legal aqui que eu trouxe para a gente algumas formas de relevo. A primeira parte aqui está mostrando formas de relevo dentro do oceano. Então, nós temos as dorsais oceânicas, que são, a gente tem a dorsal meso-oceânica, aqui no mapa atrás, é como se fosse uma rachadura que tem, sabe? Uma rachadura, um abismo que separa, que afasta o continente. Inclusive, dizem, né, teoricamente, de que essa dorsal é que afastou os continentes há muitos e muitos anos atrás. Eles eram juntos, né? E que eles foram afastados pelo esse rachado, vamos assim dizer, que aconteceu. Tá bom? Fossa oceânica, que são essas aberturas mais profundas. Planície abissal, ilhas, né? Que está aqui no 4, as ilhas, que são partes do terreno que submergem, que sobe, vulcão submarino. Galerinha, no fundo do oceano é o local onde mais acontece atividade vulcânica, certo? Onde mais tem atividade vulcânica é lá no fundo do oceano. Ele está sempre tendo aquelas erupções. Aí o que acontece? Quando ela entra em contato com a água, no momento da erupção, ela vai formando um novo terreno, vai formando uma nova crosta ali. E aqui, relevo continental. Planície, que está no 8, aqui, ó, que são as terras que estão no nível
do oceano, certo? As planícies são terras baixas que geralmente estão no nível do mar. Planalto, representado pelo 9, que são terras que são as... Oi. Quem queria falar? Sim, aqui onde eu tô, a internet tá muito ruim, porque aqui onde eu tô é um lote dividido, eu tô pegando a internet da outra casa ali da minha tia. E aí, se eu desligar, é porque a minha internet acabou. Tá bom. Eu vou estar gravando a aula e a gente vai enviar, tá bom? Aí se não der para assistir agora, dá para assistir depois. Olha só, Planalto. O Planalto é uma terra alta, mas ela é plana. Você percebe aqui, ó, ela é bem plana, não é? Ela é retinha, uma grande parte dela é retinha. Tem alguns morros, não é? Tem alguns vales nesse Planalto, tem algumas montanhas presentes nele, mas é uma terra mais alta do que a planície. Planície, terra baixa. Planalto, plano, alto. Depressão. Depressão são terras que são... Cadê o 10 aqui? Olha aqui, ó, que tem tipo um risco aqui, é como se fosse uma terra mais baixa, né, que afundou ali, e é uma depressão, né? Tá no fundo. Serra, que é um conjunto de vários morros, várias montanhas que formam as serras. A cordilheira, que está aqui representado no 12, essa montanha mais alta. Ok? Só para a gente ter uma noção aqui. Aqui nós temos o relevo é resultado da ação de 2 agentes, certo? Existem dois agentes que transformam o relevo. Nós temos os agentes internos e os agentes externos. Deixa eu só pegar uma caneta para a gente marcar aqui. Agente interno ou endógenos, que acontece dentro da crosta, certo? É como se estivesse acontecendo lá dentro da Terra. Como se estivesse, não, está acontecendo lá dentro da Terra. São forças internas do planeta, causada pela pressão e altas temperaturas das camadas mais profundas. As camadas mais profundas da Terra contêm o magma, então ele está em constante movimento. Sabe aquela panela de pressão que está fervendo, aquele brigadeiro, aquele melado que você está fazendo que vai fervendo na panela? Lá dentro da Terra é mais ou menos isso, aquela coisa que está sempre em fervura ali. E essa fervura, esse movimento, ele move a crosta, certo? Ele move essas placas, que a gente chama de placas tectônicas. Então, essa fervura vai movendo essas placas, beleza? E vai transformando o relevo. Quando as placas se encontram, né, ao choque entre elas, e uma acaba indo para baixo e a outra subindo, acaba formando montanhas. Quando as placas se afastam, acaba formando vales, ok? Então, o movimento dessas placas tectônicas transforma o relevo. Geralmente, galerinha, essas manifestações são violentas, né? Um terremoto, uma erupção vulcânica, é algo muito rápido, muito intenso e muito violento, né? Causa muitas tragédias. Esses movimentos são construtores e modificadores do relevo terrestre, ok? Então, os movimentos internos da Terra, eles são construtores e modificadores da crosta terrestre, ok? Só que isso acontece rápido? Não. Isso pode levar milhões de anos ou apenas um dia. Milhões de anos em que a Terra vai se movimentando devagarzinho ali, as crostas vão se movimentando devagarzinho, vai enrugando devagarzinho até formar uma montanha. Leva milhões e milhões de anos. Um terremoto que acontece em segundos, né? E racha o terreno ali, faz uma dorsal enorme. Isso acontece muito rápido. Tá bom? Tranquilo? Agentes externos.
Os agentes externos ou exógenos, que está de fora. Quem são esses agentes? Existem agentes externos na superfície terrestre, que modificam o relevo. Não tão rapidamente como os vulcões ou terremotos, mas sua ação contínua transforma lenta e ininterruptamente todas as paisagens da Terra. Quem são esses agentes? O vento, o intemperismo da água sobre a crosta terrestre determinam o processo de erosão, por exemplo. Né? O vento, ele tanto bate numa pedra ao longo de muitos e muitos anos que ele vai desgastando aquela pedra. A chuva constante, ela também vai modificando, ela vai, aos pouquinhos, os pingos da chuva vão erodindo a terra, ok? E vai modificando esse relevo. Tô olhando ali fora, ver se vai chover. Ok? Então, quem são os agentes que modificam o relevo? Agentes internos e externos. Tranquilo? Professora, já tá chovendo. Já tá chovendo, né? E tá ventando muito, parece. Isso é bom, nós precisamos de chuva, não quero é vento. Vamos lá, vamos continuar. Conta para mim, vamos repetir aqui para a gente memorizar. Ó, quando a gente repete, a gente vai guardando aqui na cabecinha. Quais são os agentes que modificam o relevo? Agentes externos e internos. O interno, ele é endógeno e o externo é exógeno. Endógeno, que está dentro. Exógeno, que está para fora. Ok? Então, vamos continuar. Professora, pode falar. então o relevo de uma praia, por exemplo, teria planícies, não é? Uhum. Sim, senhora. Porque ela está no nível do mar. Não é? Já descobriu a resposta aí, né? Então, vamos lá. É possível encontrar diferentes formas de relevo pelo mundo. Sendo assim, podemos destacar 4 tipos de relevos. Quais são os principais tipos de relevo que a gente pode destacar? Quem lembra? Falei lá no comecinho. Planalto. Planície. O que mais? Eita, nós. Os principais tipos de relevo. Planalto, planície, depressão e montanha. Planalto, planície, depressão e montanha. São os principais tipos de relevo. Guarda isso aí. Já respondemos até uma perguntinha, ó. Acertou. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Bem rapidinho, para a gente poder ir para a atividade. Planície. Terreno plano com altitude de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar. Então, o relevo, a gente mede os relevos, né, através do nível do mar, do oceano. Então, a gente tem, todos os países têm um ponto zero, vamos assim dizer, para começar a medir a altitude dos seus relevos, ok? Então, o relevo é medido a partir desse nível do mar e até 100 metros de altitude, nós chamamos de planície. São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas de rios e mares. Então, o rio ou o mar, né, vai trazendo sedimento, a maré vai trazendo, né? Vai trazendo sedimento e ele vai compactando ali e formando essa área mais alta em relação à planície. Aliás, é planície, né, gente? Foi mal. Planalto, terrenos mais altos que a planície, com altitude acima de 300 metros e, às vezes, delimitado por escarpas e chapadas. O que é escarpa? É essa área aqui, ó. Esse desnível aqui, essa subida, são as escarpas. E os planaltos geralmente são delimitados por essas subidas, né, que levam ao plano alto aqui. Ok? E geralmente
ele pode ter na sua superfície ali algumas chapadas. O que é a chapada, professora? São essas formas aqui, ó, que parece um tabuleiro. Parece que é uma montanha, não é? Mas lá em cima o trem tá chapado. Então, quer dizer, é uma altitude plana lá em cima. Como se diz, ela é não tão extensa, então ela tem esse plano em cima dela, e é chamado de chapada. Então, geralmente, no Planalto, a gente pode encontrar as chapadas, e elas podem ser divididas pelas escarpas. Montanha. Porção mais elevada na superfície terrestre com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Então, a cordilheira é um conjunto de quê? De montanhas. Certinho? Depressão. São áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Então, aqui eu tenho um planalto, aqui eu tenho uma montanha e uma área profunda. É a depressão. Pode ser chamado também de vale. O vale geralmente tem rios que passam aqui. Pode falar. A depressão é sempre mais baixa do que o nível do mar? Sim. Tá? E tem umas que são bem mais abaixo mesmo. Que é a depressão absoluta, quando ela está bem mais abaixo. Ok? Então, aqui nós temos os principais tipos de relevo. Planície, terreno plano, que é formado a partir do acúmulo dos sedimentos que vai sendo trazido pelo rio, pelo oceano, a areia que vai sendo trazida. O planalto, que é um terreno mais alto e que é plano lá em cima, certo? Montanhas, que temos várias classificações de montanhas que a gente vai ver agorinha. Temos a chapada e as escarpas e a depressão. Beleza? Qualquer coisa pode perguntar, tá bom? Olha só. Aqui nesse desenho, aqui atrás da nossa personagem aqui, eu tenho vários tipos de montanha. Eu tenho uma montanha que tem um cume mais quadradinho, uma que tem um pico mais bicudo, outras que são um monte de montanhas juntas, certo? Então, há vários tipos de montanhas, certo ou errado? Certo. Certo, não é? As definições mais clássicas são: montanhas, elevação com altura superior a 300 metros em relação à sua base. Então, em relação com o pezinho dela lá, ela atinge uma altura de 300 metros. Já é considerada uma montanha. Com altura superior, tá? Colinas e morros, elevação com altura inferior a 300 metros. Então, o morro é aquela elevaçãozinha mais discreta, certo? A colina, o morro, é aquela elevação mais discretinha. Tem só um bojozinho ali assim, é um morro. Que ela tem altitude inferior a 300 metros. Para ser montanha, tem que ter acima de 300 metros. Professora, aqui no Brasil tem montanha? A gente tem alguns... Sabe que agora eu não tô lembrando? Deu branco. Sim, não é do lembro. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente tem os morros, né? Aquele negócio lá, o morro do Pão de Açúcar, é um morro, né? Parece que é uma montanha, mas é um morro. Tem muitos morros, muita serra, mas montanha mesmo, eu acredito, pelo que eu me lembro, não. Depois eu vou pesquisar. Professora, essa aqui que a senhora está explicando, ela não é da tarefa. Não, aqui eu estou explicando o conteúdo. Tá bom? É o texto que eu passei para vocês. E é da tarefa. Porque tudo que a gente está falando aqui vai corrigir lá na tarefa. Pico. O que é um pico? Ponto mais alto de uma colina, de um morro ou de uma montanha. Então, o pico é aquele pontinho, né, mais alto, lá em cima, do morro ou da montanha ou da colina.
Cordilheira, conjunto de montanhas. Serra é o conjunto de montanhas e terrenos acidentados, com fortes desníveis e muitos picos, e se assemelha a uma serra, ao instrumento serra. Sabe o serrote? Tem aquele monte de dentinho? Por isso que é chamado serra, porque é um monte de montanha que parece um serrotinho. Estão todas juntinhas ali. Então, aqui, galerinha, a gente tem as várias definições de montanhas, de elevações, certo? Uma montanha mesmo, acima de 300 metros. Colinas e morros, inferiores a 300. O pico é o ponto mais alto. Cordilheira é o conjunto de montanhas. E a serra é um conjunto, né, de montanhas e terrenos acidentados. Agora sim, nós vamos para as atividades, galera. Eu expliquei o conteúdo, por quê? Porque na aula que nós teríamos de explicação do conteúdo, nós não tivemos a aula. E como a atividade está bem tranquila, eu achei melhor a gente explicar tudo hoje, ok? Vamos lá. Primeira questão. Vamos supor que estamos em uma praia do litoral brasileiro. A que forma de relevo corresponde à praia? Conta para mim. Planície. Da forma plana. A uma planície, certo? A forma de relevo que a praia corresponde é a planície. Por quê? Porque ela está no nível do mar, tá? Aqui o mar. Aí esse mar vai vindo com a maré carregando sedimentos para cá e vai formando a planície, certo? Olha só. A Cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, possui o ponto mais elevado do planeta Terra. O Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. Com base em seus conhecimentos, responda. O que é uma cordilheira? Conta para mim. É o conjunto de montanhas. Isso, garoto. Que processo ou movimento dá origem a esse conjunto de montanhas? Essa eu quero ver. O que formou as montanhas? Como que elas se formaram? Lembra do movimento das placas tectônicas que eu falei para vocês? Pelos vulcões, terremotos, furacões. Isso, os movimentos das placas. Olha só, a placa tectônica, eu tenho duas placas e elas vão se encontrar. Uma dessas placas, for menos densa, ela vai passar por baixo e a outra vai enrugando. E à medida que ela for enrugando, ela vai formando as montanhas. Tá certo? Então, olha só. As cordilheiras são formadas através do movimento das placas tectônicas, geralmente resultado do encontro de duas placas. Professora, eu pus quase igual a esse daí. Hã? Eu pus quase igual a esse daí. Certo. Se você falou que é sobre o encontro das placas, movimento das placas, tá certo. Então, eu pus assim. Por quê? Porque os vulcões, por exemplo, ele pode ir ao longo de muitos e muitos anos e, vamos dizer, acumulando a lava ali, mas ela não vai formar a montanha, ela vai formando uma nova crosta no terreno ali, tá? Porque aquela lava ela vai seguir um caminho. Aí aqui eu trouxe um exemplo para a gente de um conjunto de serras aqui, de cordilheiras. Qual desses abaixo não é um agente interno? Interno, que está dentro da Terra, beleza? Que acontece lá dentro da Terra. Qual desses agentes transformadores que estão aqui não são um agente interno? Conta para mim. B. Qual? Chuva. Eu não escutei, Ana. Fala mais alto um pouquinho. Chuva. A B. A B, chuva. Desculpa, é que tem um barulhão aqui em casa. Tem um pessoal fazendo uma obra ali e tá barulhento. Então, a chuva,
Por quê? Porque o terremoto acontece lá debaixo da Terra, né? O movimento das placas tectônicas. O vulcanismo também acontece, né? Que é a erupção da lava que sai lá do fundo da Terra e vem para a superfície. E o movimento das placas tectônicas. Então, tudo isso acontece dentro da Terra. Agora, a chuva acontece aqui em Fora. cima. Tranquilo? Tranquilo. Ó a nuvem de chuva aí, que linda. Uma cumulo-ninhos. As nuvens têm vários nomes, vocês sabiam disso? Nossa, parece que vai acontecer um apocalipse aí. Tá tão escura, né? E só ali no lugarzinho, eu acho tão interessante a chuva, quando ela tá assim, só no lugarzinho, você consegue ver ela bem específica. É lindo. Vamos aqui. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a minha primeira coluna tá aqui, ó. Montanha, depressão, planície e planalto. A minha segunda coluna é essa, e eu preciso achar onde esses termos aqui se encaixam. Vão me ajudar? Primeiro aqui, ó. É uma área geográfica caracterizada por superfície relativamente plana, pouco ou nenhuma variação de altitude. São encontradas na maioria das vezes em regiões de baixas altitudes. Que relevo é esse? É montanha? Planícies. Planície? Planície. Quem mais acha? Todo mundo vai na planície? Isso, é uma planície. Parabéns, galera. Olha só, vamos para a próxima. São relevos marcados pela variação de altitude, apresentando formas distintas, como serras, morros e chapadas. Quem é esse? Isso aqui ficou meio... Planalto. É um? Planalto. Isso, galera, parabéns! Eu pensei que vocês fossem confundir com a montanha. Que bom! Então, agora tá fácil, ó. São regiões geograficamente baixas do que as áreas em sua volta. Quem é? Depressões. Depressão. Isso! E são grandes elevações da superfície terrestre, sendo consequência de fenômenos como atividade vulcânica, terremotos. Esse tipo de relevo apresenta terreno bastante acidentado. Quem é? Montanha. Montanhas. Montanha! Parabéns, galera! E aqui tá a resposta da outra, vocês viram? Olha aqui a nossa fotinha aqui mostrando as várias formas de relevo, ó. A escarpa, né, que é essa parte aqui, o planalto, a depressão bem visível aqui, ó. A planície aqui embaixo, né? A montanha e as serras, que são essas diferenças aqui, ó. A cordilheira ou serras. Vamos ver a nossa pergunta? O relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo com as variações de nível. Entre os fatores responsáveis por dar forma, modelar ao relevo estão os vulcões, os terremotos, o clima, a chuva, geleiras, ventos e a ação do homem, entre outros. As principais formas de relevo existentes na Terra. Quais são? Falei bastante. Quem é? Planalto, planície, depressões e montanhas. Isso, Planalto, planície, depressões e montanhas. Isso, rapaz. Parabéns. Não é possível, né? Tanto que eu falei. Parabéns, galera. Sexta questão. Relacione as letras com os nomes dos relevos indicados. Então, a gente tem um desenho, né? E vocês precisam classificar, colocar a letrinha no lugar onde corresponde esse tipo de relevo. Então, vamos começar aqui nessa ordem. Montanha. Qual que é a letra da montanha? T. C? Isso. Planalto. Qual que é? A. Isso, gatinha. Depressão. Ih, joguei. A letra D, que está aqui embaixo. Planície. É. Isso. E o morro?
B. Quem? B de bola. Isso, que é aquela elevaçãozinha bem discreta, viu? Que o morro é bem discretinho. Parabéns, galera. Vocês são show de bola. Todo mundo acertou tudo. Ufa, conseguimos.